Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo mundo da botânica para desvendar os segredos e a importância de uma planta que é um verdadeiro tesouro para a humanidade, a Saccharum officinarum L., popularmente conhecida como cana-de-açúcar. Essa planta milenária é responsável por um dos ingredientes mais queridos e utilizados em todo o mundo, o açúcar. No entanto, a Saccharum officinarum L vai muito além da produção de açúcar. Ela possui uma história rica e fascinante, que se entrelaça com a cultura, a economia e a sociedade em diferentes épocas e regiões. Ao longo dos próximos minutos, vamos explorar a origem e a trajetória dessa planta, suas características botânicas e morfologia, o processo de cultivo e colheita, além de mergulharmos no fascinante universo da produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar. Também não poderíamos deixar de discutir os diversos usos e aplicações da cana-de-açúcar, indo muito além do adoçante que amamos em nossos cafés e sobremesas. Além disso, abordaremos as questões relacionadas aos impactos ambientais e as iniciativas sustentáveis que buscam tornar o cultivo da cana-de-açúcar cada vez mais responsável. Então, se você é apaixonado por botânica, ama descobrir as origens dos alimentos que consumimos e quer entender melhor o impacto dessa planta no nosso mundo, continue assistindo, pois este vídeo é para você. Vamos desbravar os segredos da Saccharum officinarum L e nos encantar com sua história e suas infinitas possibilidades. Sem mais delongas, vamos começar essa incrível jornada de conhecimento. A Saccharum officinarum L., ou cana-de-açúcar, tem uma história fascinante que remonta a milhares de anos. Sua origem é rastreada até a região do Sudeste Asiático, onde atualmente se encontram países como Índia, China e Papua Nova Guiné. Foi nessas terras ancestrais que a planta começou a ser domesticada e cultivada por comunidades antigas, que logo descobriram seu potencial para fins culinários e medicinais. Ao longo dos séculos, a cana-de-açúcar tornou-se uma mercadoria valiosa e cobiçada, estendendo seu cultivo para outras partes do mundo através das grandes rotas de comércio. Os árabes foram fundamentais na disseminação da cana-de-açúcar pelo Oriente Médio e o Mediterrâneo, levando-a para territórios como a Península Ibérica e o norte da África. Com a expansão das navegações europeias nos séculos XV e XVI, a cana-de-açúcar chegou ao continente americano. Foi introduzida no Brasil, nas ilhas do Caribe e em outras colônias europeias, onde encontrou condições climáticas ideais para seu cultivo em larga escala. O cultivo da cana-de-açúcar e a produção de açúcar rapidamente se tornaram indústrias lucrativas e influentes, moldando a economia e a história de várias nações. A mão de obra escrava foi amplamente empregada nas plantações, deixando um legado sombrio de exploração e sofrimento humano. Com o passar dos anos, avanços tecnológicos e científicos aprimoraram o cultivo e o processamento da cana-de-açúcar, aumentando sua produtividade e diversificando seus usos. A planta continua a desempenhar um papel significativo na economia global, com países como Brasil, Índia, China e Tailândia liderando a produção mundial de açúcar e seus subprodutos. Hoje, a cana-de-açúcar é muito mais do que uma fonte de açúcar refinado. Ela é usada na produção de biocombustíveis, como o etanol, e fornece subprodutos essenciais para a indústria, como o melaço e o bagaço, que são aproveitados em diversas aplicações industriais e alimentícias. A trajetória histórica da Saccharum officinarum L é repleta de transformações e impactos sociais, culturais e econômicos, tornando-a uma planta verdadeiramente marcante na história da humanidade. E é justamente essa história que nos convida a explorar e compreender a importância dessa fascinante planta para o nosso presente e futuro. A Saccharum officinarum L., cana-de-açúcar, é uma planta da família Poaceae, também conhecida como Gramineae. Essa espécie é caracterizada por suas impressionantes características botânicas e morfológicas, que a tornam única e facilmente distinguível de outras plantas. Hastes robustas e altas, a cana-de-açúcar é conhecida por suas hastes cilíndricas e robustas, que podem atingir alturas impressionantes. As hastes são formadas por colmos fibrosos, os quais contêm uma grande quantidade de sacarose, a principal responsável pela produção de açúcar. Folhas longas e estreitas. As folhas da cana-de-açúcar são dispostas em lâminas longas e estreitas. Elas apresentam nervuras paralelas e têm uma coloração verde vibrante, típica das plantas fotossintetizadoras. Sistema radicular. A cana-de-açúcar possui um sistema radicular bem desenvolvido, com raízes que se espalham profundamente no solo, garantindo a absorção eficiente de água e nutrientes essenciais para o crescimento saudável da planta. Flores e inflorescências. As flores da Saccharum officinarum L são pequenas e pouco visíveis, uma vez que a planta é predominantemente reproduzida de forma vegetativa, por meio de mudas de seus colmos.
As inflorescências são panículas compostas por espiguetas, que contêm as sementes da planta. Crescimento perene. A cana-de-açúcar é uma planta perene, o que significa que ela vive por mais de 2 anos. O crescimento contínuo de seus colmos permite a colheita sucessiva ao longo de vários ciclos de produção, tornando-a uma cultura altamente produtiva. Essas características botânicas e morfológicas da Saccharum officinarum L são essenciais para o cultivo eficiente e bem-sucedido da planta em larga escala. Compreender a estrutura e o funcionamento dessa espécie é fundamental para maximizar sua produtividade e garantir a qualidade do açúcar e outros subprodutos obtidos a partir dessa valiosa planta. O cultivo da Saccharum officinarum L, a cana-de-açúcar, envolve uma série de cuidados específicos para garantir um crescimento saudável e uma colheita abundante. Vamos conhecer as etapas do processo de cultivo e colheita dessa planta tão importante na produção de açúcar e outros produtos. Preparação do solo. O processo de cultivo da cana-de-açúcar geralmente começa com a preparação adequada do solo. Isso inclui aeração, gradagem e adição de fertilizantes para garantir a disponibilidade de nutrientes essenciais para o desenvolvimento inicial das mudas. Seleção e plantio das mudas. A cana-de-açúcar é propagada de forma vegetativa, através de mudas retiradas dos colmos saudáveis de plantas maduras. As mudas são selecionadas cuidadosamente, garantindo sua qualidade genética, e são plantadas no solo preparado em sulcos espaçados, permitindo o desenvolvimento adequado das plantas. Irrigação e manejo. O cultivo da cana-de-açúcar requer uma quantidade adequada de água para o crescimento adequado. O manejo da irrigação é importante para evitar excessos ou déficits hídricos, o que pode afetar negativamente a produtividade e a qualidade da planta. Controle de pragas e doenças. Assim como outras culturas agrícolas, a cana-de-açúcar está sujeita a ataques de pragas e doenças. O controle preventivo ou curativo é essencial para evitar perdas significativas na produção. Maturação e colheita. A cana-de-açúcar leva de 10 a 24 meses para atingir a maturação, período em que os colmos acumulam sacarose em seu interior. A colheita é realizada manual ou mecanicamente, cortando os colmos rente ao solo. Dependendo da região e das técnicas utilizadas, a colheita pode ser feita em uma ou mais etapas. Transporte e processamento. Após a colheita, os colmos são transportados para a usina de processamento, onde são submetidos a diferentes etapas de extração do caldo de cana, purificação, evaporação e cristalização para obter o açúcar e outros subprodutos. Rotação de culturas. Em algumas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, é adotada a prática de rotação de culturas, alternando o plantio de cana com outras culturas agrícolas. Essa estratégia contribui para o manejo sustentável do solo e ajuda a reduzir o esgotamento de nutrientes. O cultivo e a colheita da Saccharum officinarum L requerem conhecimento técnico, planejamento e cuidados constantes para garantir uma produção eficiente e sustentável. Com o avanço da tecnologia agrícola, novas técnicas são desenvolvidas para otimizar a produção e minimizar os impactos ambientais, tornando a cana-de-açúcar uma cultura agrícola cada vez mais importante e promissora. A produção de açúcar a partir da Saccharum officinarum L, cana-de-açúcar, é um processo complexo e fascinante que envolve várias etapas de transformação do caldo extraído dos colmos em açúcar refinado. Vamos explorar as principais etapas desse processo. Extração do caldo. Após a colheita, os colmos são transportados para a usina de processamento, onde passam por um processo de moagem para a extração do caldo de cana. Esse caldo é rico em sacarose, a substância que será convertida em açúcar. Clarificação e filtração. O caldo de cana é uma mistura complexa que contém além de sacarose, impurezas como fibras, sais minerais e outros compostos orgânicos. Nessa etapa, o caldo passa por processos de clarificação e filtração para remover as impurezas, garantindo um açúcar de alta qualidade. Concentração do caldo. O caldo clarificado é submetido a um processo de evaporação, visando concentrar a sacarose presente no líquido. O caldo concentrado, também conhecido como xarope, apresenta uma alta concentração de sacarose, sendo um passo importante para a produção de açúcar. Cristalização. O xarope concentrado é resfriado lentamente para induzir a cristalização da sacarose. Com o auxílio de sementes de cristais de açúcar, os grãos de açúcar começam a se formar, aumentando em tamanho até atingirem o tamanho desejado. Centrifugação. Após a cristalização, o açúcar é separado do líquido restante, melado, através de centrifugação. As centrífugas removem o melado, deixando apenas os cristais de açúcar praticamente puros. Secagem e refino. Os cristais de açúcar úmidos passam por um processo de secagem para remover a umidade restante.
Posteriormente, o açúcar é refinado para atingir a qualidade e padrão desejados. O refinamento envolve a remoção de quaisquer impurezas residuais e a padronização do tamanho dos grãos de açúcar. Embalagem e distribuição. O açúcar refinado é embalado em diferentes formatos, desde pacotes domésticos até sacos industriais. Após o processo de embalagem, o açúcar é distribuído para o mercado consumidor, estando pronto para ser utilizado em diversas receitas culinárias e produtos industrializados. É importante destacar que o processo de produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar pode variar dependendo da usina e da região, mas as etapas principais são comuns na maioria das indústrias açucareiras. A produção de açúcar é uma atividade fundamental para a economia global, atendendo à demanda crescente de açúcar e seus derivados em todo o mundo. Além do açúcar refinado, a cana-de-açúcar também é utilizada na produção de outros produtos, como o etanol, o melaço e a rapadura, tornando-se uma cultura agrícola de grande importância e versatilidade. Além de ser uma fonte essencial para a produção de açúcar refinado, a Sacharum officinarum L, cana-de-açúcar, possui uma ampla variedade de usos e aplicações em diferentes setores industriais e culinários. Vamos explorar as diversas formas como essa versátil planta é aproveitada. Produção de etanol. A cana-de-açúcar é uma das principais matérias-primas para a produção de etanol, um biocombustível amplamente utilizado como alternativa aos combustíveis fósseis. O etanol de cana-de-açúcar é considerado uma fonte renovável e menos poluente, contribuindo para a redução das emissões de gases de efeito estufa. Melaço e rapadura. O melaço é um subproduto obtido durante o processo de produção de açúcar. Esse produto é rico em nutrientes e é usado na indústria alimentícia na produção de bebidas, como o rum, e na fabricação de alguns doces e bolos. A rapadura é uma forma tradicional de aproveitar o melaço, sendo um doce à base de açúcar e comum em algumas regiões do Brasil e outros países. Bagaço. O bagaço é a fibra que sobra após a extração do caldo de cana durante o processamento. Esse subproduto é utilizado como combustível em caldeiras para gerar energia nas usinas de açúcar e etanol, tornando a produção mais autossustentável. Alimentos e bebidas. A cana-de-açúcar é utilizada diretamente na alimentação de algumas culturas, principalmente em países asiáticos, onde é consumida como uma iguaria doce. Além disso, o açúcar de cana é amplamente usado na indústria alimentícia para adoçar diversos alimentos e bebidas. Indústria farmacêutica. Alguns componentes da cana-de-açúcar têm sido explorados na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos e produtos de cuidados com a saúde. Biomateriais e embalagens. A pesquisa vem explorando a utilização da fibra de cana-de-açúcar para a produção de biomateriais e embalagens biodegradáveis, buscando alternativas mais sustentáveis aos plásticos convencionais. Cosméticos e produtos de higiene. Extratos da cana-de-açúcar têm sido utilizados na produção de cosméticos, produtos de higiene e cuidados com a pele devido às suas propriedades hidratantes e emolientes. A versatilidade da Sacharum officinarum L torna essa planta um recurso valioso para diversos setores da economia, indo além da produção de açúcar e etanol. O contínuo avanço da tecnologia e o crescente interesse na sustentabilidade têm incentivado a busca por novas aplicações e formas de aproveitar essa planta tão importante para a humanidade. A produção da Sacharum officinarum L, cana-de-açúcar, tem um papel significativo nos aspectos ambientais e na busca por práticas mais sustentáveis na agricultura. Vamos explorar os principais impactos ambientais associados ao cultivo da cana-de-açúcar e as iniciativas em prol da sustentabilidade. Desmatamento e perda de biodiversidade. A expansão das áreas de cultivo da cana-de-açúcar pode levar ao desmatamento de ecossistemas naturais, resultando na perda de habitats e biodiversidade. Essa questão é particularmente relevante em regiões de alta biodiversidade, como a Amazônia e a Mata Atlântica. Uso de água e impacto hídrico. O cultivo intensivo de cana-de-açúcar requer grandes quantidades de água, o que pode levar à competição por recursos hídricos em algumas regiões. O uso inadequado da água pode afetar negativamente os ecossistemas aquáticos e a disponibilidade de água para comunidades locais. Uso de agroquímicos. A utilização de agrotóxicos e fertilizantes químicos na produção da cana-de-açúcar pode causar contaminação do solo, água e impactos na fauna e na flora. O manejo inadequado desses produtos pode resultar em danos à saúde humana e ao meio ambiente. Emissões de gases de efeito estufa. O processamento da cana-de-açúcar e a produção de etanol podem gerar emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, CO2, e o óxido nitroso, N2O.
No entanto, a produção de etanol de cana-de-açúcar ainda é considerada uma opção mais sustentável em comparação aos combustíveis fósseis, uma vez que a cana absorve CO2 durante seu crescimento, reduzindo as emissões líquidas. Queima da cana. Em algumas regiões, a prática de queima da cana-de-açúcar antes da colheita é realizada para facilitar a colheita manual. Essa queima libera dióxido de carbono e outros poluentes atmosféricos, causando impactos na qualidade do ar e na saúde das comunidades próximas às plantações. Iniciativas de sustentabilidade. Manejo sustentável. As práticas de manejo sustentável visam reduzir os impactos ambientais do cultivo da cana-de-açúcar, promovendo a conservação dos recursos naturais e a preservação da biodiversidade. Isso inclui o uso racional da água, a redução do uso de agroquímicos e a adoção de técnicas de cultivo mais eficientes. Certificações sustentáveis. Algumas usinas e produtores de cana-de-açúcar buscam certificações que atestem a adoção de práticas sustentáveis em suas operações, como a certificação Bom Sucro, que promove padrões ambientais e sociais na cadeia produtiva. Pesquisa e inovação. Investimentos em pesquisa e inovação são fundamentais para desenvolver técnicas agrícolas mais sustentáveis, melhorar a eficiência do uso dos recursos naturais e reduzir os impactos ambientais da produção da cana-de-açúcar. Uso eficiente do bagaço. A utilização do bagaço da cana-de-açúcar como combustível para a geração de energia nas usinas é uma prática que contribui para a autossustentabilidade das operações e a redução das emissões de gases de efeito estufa. Preservação de áreas naturais. O estabelecimento de áreas de preservação permanente e a conservação de remanescentes de vegetação nativa ao redor das plantações ajudam a mitigar os impactos da expansão agrícola sobre os ecossistemas naturais. A busca por práticas mais sustentáveis na produção da cana-de-açúcar é essencial para equilibrar a demanda global por açúcar e seus subprodutos com a conservação do meio ambiente e o bem-estar das comunidades locais. O desafio está em encontrar um equilíbrio que permita o desenvolvimento econômico sem comprometer a saúde do planeta e das futuras gerações. A versatilidade da Sacharum officinarum L torna essa planta um recurso valioso para diversos setores da economia, indo além da produção de açúcar e etanol. O contínuo avanço da tecnologia e o crescente interesse na sustentabilidade têm incentivado a busca por novas aplicações e formas de aproveitar essa planta tão importante para a humanidade. Ao longo desse emocionante percurso pela Sacharum officinarum L, a cana-de-açúcar, podemos desvendar os mistérios por trás dessa planta tão especial e versátil. Desde suas origens milenares no Sudeste Asiático até a disseminação pelo mundo, a cana-de-açúcar sempre exerceu um papel fundamental na história da humanidade, moldando culturas, economias e sociedades. Através da compreensão de suas características botânicas e morfológicas, conhecemos a impressionante estrutura das suas hastes e folhas, bem como seu sistema radicular robusto, que permite seu crescimento perene e a colheita sucessiva. O processo de cultivo e colheita da cana-de-açúcar requer cuidados específicos para garantir uma produção eficiente e sustentável, enquanto a produção de açúcar passa por diversas etapas de transformação do caldo extraído dos colmos até o produto final. Além do açúcar, a cana-de-açúcar nos brinda com outros subprodutos importantes, como o etanol, o melaço e o bagaço, ampliando seu leque de aplicações em diversos setores, como a indústria alimentícia, energética, farmacêutica e cosmética. A versatilidade dessa planta é impressionante e nos mostra como ela está presente em várias esferas da nossa vida cotidiana. Contudo, é importante reconhecer que a produção da cana-de-açúcar também pode gerar impactos ambientais significativos, como o desmatamento, a contaminação de recursos hídricos e as emissões de gases de efeito estufa. Diante desses desafios, a busca por práticas sustentáveis torna-se fundamental para garantir que a produção da cana-de-açúcar seja economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente responsável. Felizmente, já existem iniciativas promissoras de manejo sustentável, certificações e pesquisas em busca de soluções inovadoras. A preservação da biodiversidade, o uso eficiente da água, o controle adequado de agroquímicos e a valorização do bagaço como fonte de energia são exemplos de medidas que contribuem para um cultivo mais responsável e alinhado aos princípios da sustentabilidade. Conhecer a história e os múltiplos usos da Sacharum officinarum L nos leva a refletir sobre a importância de valorizarmos e protegermos os recursos naturais que a natureza nos oferece. Somente através de um olhar consciente e comprometido com o equilíbrio entre desenvolvimento e preservação, poderemos garantir um futuro mais sustentável para o nosso planeta e as gerações que virão. Esperamos que essa jornada de descobertas sobre a cana-de-açúcar tenha sido enriquecedora para você, assim como foi para nós. Agradecemos por nos acompanhar nessa aventura pelo mundo botânico e pelas maravilhas da natureza.
Se gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e comentar suas opiniões e experiências. Até o próximo vídeo. E lembre-se, juntos, podemos fazer a diferença em prol de um mundo mais sustentável e consciente.